estão me ouvindo bem? Você não faz ideia do que esse teu Ninão, o teu Epicur, fez para que este momento fosse possível. Imagine todas as adaptações que nós tivemos que fazer no rito para que nós pudéssemos ter esse momento tão cheio de fé, tão cheio de graça e principalmente tão cheio de amor. Eu já vi casamentos comoventes, casamentos emocionantes, mas este seguramente é o mais cheio de sentido. Por isso eu aprovei. Ele foge um pouco das regras da igreja, porque as regras da igreja permitem que um matrimônio seja feito em segredo, que ninguém precise saber, mas os dois precisam. Então hoje é o primeiro casamento que eu sei da história em que uma das partes não sabia do matrimônio. Mas nós fizemos tudo direitinho, tá? A gente fez os proclamas escondidos para que você não soubesse. E nós fizemos com que este casamento fosse possível, legalizando até mesmo com a entrevista que vocês acabaram de prestar. Esse sonho que o Epicur está trazendo aqui hoje aos pés do altar é um sonho por... Então é com muita alegria na hora de Nossa Senhora, dessa igreja, que eu quero pedir e rogar as bênçãos de Deus para vocês dois. Que este casamento cele a união de vocês e que vocês possam viver muito, muito, muito juntos, felizes, este amor que vocês estão trazendo hoje aos pés deste altar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e minhas irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância. Por isso vamos acompanhá-los com a nossa amizade, com a nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente as palavras que Deus hoje nos dirige e depois, juntamente com a Santa Mãe Igreja, e por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos e nossos irmãos. Oremos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Lúcio e Maiara, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ouvir agora algumas leituras que nos ajudarão a entender o propósito de Deus para o matrimônio. Que passará em paz anos de sua vida. Uma boa esposa é uma herança excelente, reservada aos que temem o Senhor. Rico ou pobre, seu marido tem alegria no coração e em qualquer circunstância mostra um rosto prazenteiro. A graça da mulher
seus ossos. Mulher amiga do silêncio, é dom do Senhor, e nada é comparável à alma bem educada. Mulher púdica é graça primorosa, e não há medida que determine o valor da alma cara. Felizes os que temem o Senhor. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Felizes os que temem o Senhor. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. Felizes os que temem o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de sua vida. Felizes os que temem o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca, e Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformada em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem quiser sentar um minutinho para que a gente deixe apenas uma mensagem. Aquilo que era para ser uma festa de aniversário ganha um sentido muito além daquilo que por si só já era bonito, celebrar a vida da filhota de vocês. Mas é bonito ainda quando vocês são capazes de celebrar a vida de vocês junto com aquilo que vocês trazem, com as dores, com as lutas, com aquilo que vocês dois têm vivido junto. E eu não poderia começar este momento de reflexão sem trazer presente aquilo que nós vivemos agora ali dentro da salinha de atendimento do padre, porque é rotina. O matrimônio ele passa por uma rotina. Entre as exigências do matrimônio, o próprio curso, né? E aqui, nesse arranjo, a necessidade de vocês e também a vontade do Picur de fazer com que esse casamento acontecesse agora, a luta dele, não só para que o casamento acontecesse, mas para convencer o padre, para achar as pessoas que fizessem a decoração da igreja, reunir os amigos, em tudo muito bem pensado. Mas ali há pouco, na entrevista dos noivos para o casamento,
tem uma pergunta que ela é bem pessoal, bem particular. E o padre pergunta para os noivos: o que você viu nessa pessoa, a ponto de você decidir casar-se com ela? E a Maiara disse: ele nunca me abandonou. E eu acho que essa é a frase do casamento de vocês. E o casamento é para isso. O casamento é para que um nunca abandone o outro. Não importa, vocês vão dizer daqui a pouco, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias, todos os momentos, em cada situação, em cada lágrima vertida, em cada conquista que vocês dois forem ter juntos, que vocês dois permaneçam firmes, lembrando que o matrimônio é uma instituição sagrada, que nasce do primeiro homem e da primeira mulher que já existiu neste mundo. Primeira coisa que Deus criou foi o casal. O início de todos os projetos foi o casal. E a partir do casal é que ele vai constituir a família, e a família vai constituir a comunidade, a cidade, a sociedade e assim por diante. Mas o primeiro foi o casal que fez com que desse origem a tudo que nós temos e conhecemos. Depois algumas coisas não deram muito certo. A gente foi vendo que ao longo da própria tradição das Sagradas Escrituras houve muitos desvirtuamentos, desvios de Deus, e de vez em quando Deus tem que intervir para que nós tomemos consciência de que aquilo que nós vivemos é uma vida dedicada para Deus. Lembro, por exemplo, daquela situação de Sodoma e Gomorra, quando Deus salva o casal, embora uma dessas pessoas não tenha sido diligente para Deus. Mas como é importante que vocês continuem firmes no propósito. Quando tudo parecia perdido e quando tudo parecia não ter salvação, Deus manda Jesus. E Jesus vai iniciar os seus milagres aonde? Num casamento. De novo um casal. Como se o casal sempre fosse a última esperança de Deus. E Deus não perde a esperança em cada casal. Deus não perde a esperança. Por isso que hoje Ele está aqui reconstituindo a vida dele, reconstituindo a esperança dele. Deus renova a alegria em vocês. Por isso, querido casal, vocês hoje diante de Deus, vocês trazem muito mais do que uma bela história de amor, que valeria mesmo a pena transgredir algumas regras da igreja para fazer este matrimônio acontecer. Mas é com muita alegria que nós cedemos a estas regras, para que este matrimônio seja a expressão de que Deus está novamente fazendo acontecer a sua vontade e renovando aqui entre vocês o seu amor. E eu diria para vocês, de toda a palavra, depois vocês podem retomar essa leitura, ela é muito bonita, mas de toda a palavra eu tiraria uma frase do Evangelho, quando Jesus pede para que aqueles meninos que estavam servindo, que eles levassem água para quem estava na festa, porque eles haviam colocado água, eles acabaram de colocar água dentro das talhas. Eu não sei se você consegue se imaginar naquela cena. É uma cena surpreendente, tanto quanto o teu casamento para ti hoje. Mas eles acabaram de colocar água, 600 litros, e de repente um louco tem na cabeça uma ideia de dizer para eles: tirem essa água e levem e sirvam. Eu pergunto, vocês fariam? Nós não faríamos. A gente não iria querer passar vergonha, porque afinal de contas iriam rir, debochar da gente, porque ao invés de servir vinho, nós estaríamos servindo água. E qual não foi a surpresa daqueles servos, daqueles garçons, quando eles tiraram a água e eles viram que era a água que eles estavam tirando? Foram obedientes a Jesus,
Mas quando viraram, já não era mais água, era o melhor vinho que Deus podia oferecer. Mas eu chamo a atenção de vocês apenas disso: nenhum milagre acontece em nossa vida sem que a gente faça a parte da gente. Hoje você está transformando tua água em vinho com a ajuda de Deus. Você fez tudo o que podia e contou com a ajuda de pessoas preciosas, tuas amigas, que trouxeram água e estão transformando a tua vida no melhor presente de Deus para você. Eu tenho certeza. Então que Deus abençoe e que vocês consigam viver esta festa de bodas com a presença de Jesus e de Nossa Senhora, que não vai deixar faltar nada na vida de vocês. Caros noivos, Bicur, posso chamar assim, Maiara, acho que é assim que todo mundo te conhece, né? Viestes a esta igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal, já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir os deveres do matrimônio. Maiara e Bicur, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Esse foi o sim mais esperado por mim, gente. E por você também, né? Vamos assim, para a emoção desse momento, vamos ouvir de novo. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Filho, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor e cuidar daquela que Deus já vos deu, os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio, diante de Deus e da sua Igreja, deem-se as mãos, por favor. Eu, Marcelo, te recebo por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Maiara, te recebo, Marcelo, por meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus confirme este compromisso que manifestastes perante a Igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos, o Deus de amor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso. Confirme e abençoe o vosso amor. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Acompanhemos este momento, recebendo as alianças.
Você veja cada detalhe muito bem pensado, né? Pode ser essa mão, acho que fica melhor. Convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, estas alianças que Marcelo e Maiara irão entregar um ao outro, em sinal de amor e fidelidade. Fazei crescer, Senhor, cada dia mais esse amor em forma de ternura, de cuidado, de paciência. Aumentai, Senhor, dentro do coração deste casal a alegria deste encontro e tornai cada vez mais fecundo este amor, Senhor, multiplicando o vosso amor neles e multiplicando os dias deste casal. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe estas alianças, infundindo sobre ela aquele amor inquebrantável que elas próprias simbolizam e significam. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe estas alianças, sinal de amor e fidelidade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maiara, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Marcelo, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo poder a mim conferido pela Santa Mãe Igreja, eu vos declaro marido e mulher. O casal pode se beijar. Bem velhos do que bem velhos. Não. 90. Pode ser a joia. Queridos irmãos e irmãs, roguemos sobre este casal as bênçãos de Deus sobre Marcelo e Maiara, que o nosso bom Deus ajude bondosamente com seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Estenda a tua mão na direção deste casal. Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas e desde o princípio ordenastes o universo, criando o ser humano à vossa imagem. Quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Vós unistes a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida a única bênção que nunca foi abolida, nem pelo castigo